Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre diafragma e vamos começar abordando diafragma e nitidez. Então vamos lá. Você já parou para se perguntar qual a nitidez máxima da sua lente? A nitidez máxima das nossas lentes não está no diafragma mais fechado, como boa parte das pessoas podem pensar. Quando fechamos muito o diafragma, o que acontece? Acontece o efeito da difração. A difração é quando a onda de luz encontra um obstáculo bem pequeno, no caso diafragma fechado, a onda de luz sofre um desvio. E esse desvio é o efeito da difração e causa perda de nitidez. Então a nitidez máxima não está no diafragma mais fechado. A nitidez máxima você vai encontrar em diafragmas mais intermediários. Por exemplo, se você tiver uma lente de 1.4 até f16, né, a nitidez máxima vai estar mais ou menos entre f5.6 e f8. Mas isso daí é uma dica, não é uma regra. É bem importante você pegar a sua lente, né, e fazer o teste, praticar bastante e descobrir onde está a nitidez máxima. Então, por exemplo, se você tiver uma lente 80-400, né, se tiver em 400 milímetros, vamos ver a variação de diafragma dela. Olha, essa lente ela vai de f5.6, tá, até f40. Então, já não vai ser entre 5.6 e f8, né, já vai ser maior essa numeração do diafragma. Agora, se tiver em 80 milímetros, aí a variação vai de 4.5 até f32. Então, dependendo da distância focal que você esteja usando, né, e dependendo da lente também, aí vai ter essa variação. Se você estiver usando, por exemplo, uma 1855, né, então em 18 milímetros, a variação vai de 3.5 até f22, então já vai ser diferente do diafragma intermediário. Se tiver em 55 mm, vai de 5.6, né, até f36. Então, enfim, isso eu estou falando das minhas lentes, né? Então, pode ser que a minha 1855 seja diferente da que você tem. Então, é importantíssimo você fazer o teste. Mesmo que você tivesse a mesma lente que eu tenho aqui, da mesma marca, a mesma referência, tudo igual, mesmo assim seria interessante você fazer o teste na sua lente, né? Porque pode ser que tenha uma diferença de fábrica entre as duas. Então, por isso que mesmo se você assistir um review no YouTube do seu equipamento ou escutar a opinião de um profissional que tem a sua lente, mesmo assim é bom você praticar no seu equipamento, na sua lente, para descobrir os resultados dela, beleza? Então vamos lá. Se o diafragma estiver mais fechado, a nitidez vai ser prejudicada pela difração. Se o diafragma estiver intermediário, tá, a nitidez vai ser mais intensa. Se o diafragma estiver mais aberto, a nitidez vai ser prejudicada pelo desfoque. Aí a gente percebe que a nitidez mais intensa está nos diafragmas mais intermediários. Agora eu vou mostrar para você 3 fotos, tá? Uma com diafragma mais aberto, uma com diafragma próximo do intermediário e a outra com diafragma mais fechado. E vamos analisar então os resultados. A primeira, o diafragma está aberto, está em f2.8. A segunda, o diafragma está quase intermediário, em f4. A terceira, o diafragma está fechado, em f16. Então você conseguiu perceber a diferença entre elas? Vamos passar novamente. No diafragma todo aberto, a nitidez é restrita a uma pequena área e tem desfoque. Já no diafragma mais próximo do intermediário, a nitidez é homogênea e tem mais contraste e menos aberração cromática. No diafragma todo fechado, a nitidez foi prejudicada pela difração. Então, por exemplo, quando a gente usa um diafragma mais aberto, além da nitidez, ainda tem a questão de aberrações cromáticas. Então, para você entender o que é aberração cromática, eu vou mostrar para você aqui em uma foto. Na foto do lado esquerdo,
o diafragma está mais aberto e tem mais aberração cromática. A gente percebe por essa faixa verde. Na foto do lado direito, o diafragma está mais fechado e perceba que quase não aparece mais essa faixa verde, que é a aberração cromática. Então, gente, é muito importante a gente descobrir qual o diafragma que vai resultar em uma nitidez maior para a gente, porque vamos supor, né, que a gente quer fazer uma foto com a nitidez máxima, né, com o máximo de nitidez. Então imagina, se a gente está lá no momento e se for um retrato, a pessoa não quer ficar esperando muito tempo e aí a gente fica na dúvida, será que a gente faz em f8, em f5.6 ou será que é melhor f11? Então assim, para não ter essas dúvidas, é muito legal você testar antes em casa, já anotar os resultados, tá? Para na hora quando estiver de fato fotografando, você não perder tempo com isso. E lembre-se também que uma foto é um registro de um momento único, né? Se você perder a cena, não vai ter como voltar atrás. Então é muito importante, né, você ter isso em mente, exercitar para dominar qual a nitidez máxima das lentes que você tem. Se você tiver mais de uma lente, né, e mesmo se tiver só uma lente, e se for uma lente zoom, analisar a nitidez máxima em todas as distâncias focais, certo? Agora, uma coisa que é muito importante também, todas as fotos que a gente faz precisa ter nitidez máxima, né? Isso daí vai depender do fotógrafo, vai depender do gosto do fotógrafo. Então, se em determinado tipo de foto a gente quiser que tenha nitidez máxima, ok, a gente sabe como fazer. Mas se a gente não quiser, é só a gente escolher outras variações de diafragma, enfim, escolher outras opções. Por exemplo, em fotos de família, quando estou fotografando a minha família, fazendo retratos, eu gosto bastante de usar diafragma todo aberto, tipo f1.4, de 1.4 até 2.8. Quando estou usando a minha 50mm, ela tem diafragma mais aberto em 1.4. A abertura máxima da lente é 1.4. Então eu gosto bastante de variar de 1.4 a 2.8. Se em 1.4 eu percebo que está perdendo muita nitidez, né, aí eu fecho um pouquinho para 2.8. Nessa variação tem perda de nitidez? Com certeza, tem muita perda. Mas eu gosto do efeito desfocado em retrato, em foto de família. Então, para mim não tem problema nenhum em perder nitidez, porque eu estou ganhando com esse efeito do desfoque que eu gosto nesse tipo de foto, né? Então você tem que realmente avaliar. Eu não gosto de fazer, por exemplo, retrato com diafragma intermediário. Quando é foto de família, se for foto em estúdio, eu acho legal, eu gosto bastante, porque em estúdio eu prefiro ter bastante informação, bastante nitidez. Mas quando é ensaio externo ou, enfim, fotos documentais dentro de casa da minha família, eu prefiro usar entre 1.4 e 2.8. Agora, em outra situação, imagina se eu estiver fazendo uma longa exposição à noite na rua, assim, fazendo fotos de rua, fotos noturnas. Eu acho muito legal aquele efeito estrelado do esporte, né? Então, como é que a gente consegue isso? Fechando bem o diafragma, né, e fazendo uma longa exposição. Aí vai ter o efeito da difração que vai influenciar também nesse efeito estrelado. Então, assim, tem perda de nitidez? Novamente, tem. Mas é um efeito que eu gosto, é um efeito que eu acho interessante. Então, não é em todas as fotos que eu vou querer ter o máximo de nitidez, né? Vai variar bastante, vai variar de acordo com o quê? De acordo com o meu gosto, né? De acordo com o seu gosto, né? De acordo com o gosto do fotógrafo. É importante você dominar esse conhecimento, né, da nitidez máxima, mas é importante também você saber aplicar, né, e usar isso a favor da sua fotografia. Beleza? Agora eu separei alguns exercícios para vocês exercitarem, né? Como a gente já disse anteriormente, não adianta a gente só, né, ficar na parte teórica. A cada aula que vocês assistirem no curso, vocês têm que pegar a câmera depois e exercitar. Então eu vou passar agora para vocês os exercícios. Exercício 1. Teste nas suas lentes a nitidez máxima em diafragmas abertos, intermediários e fechados, como fizemos anteriormente.
use foco manual para ter o mesmo ponto de foco em todas as fotos e faça a compensação de exposição correta entre as fotos. E é uma boa ideia usar tripé também para manter o mesmo enquadramento entre as fotos. Exercício 2. Tem diferença o resultado com variação de distâncias focais da mesma lente? Por exemplo, se você tiver uma 18-55, então você pode testar a nitidez em 18mm, depois em 24, depois em 35, depois em 55 e analisar se tem diferença, tá, variando a distância focal. Exercício 3. A nitidez costuma ser maior em áreas próximas ao centro? Exercício 4. Teste para quem tem mais de uma lente e que elas alcancem a mesma distância focal. Por exemplo, se você tem uma 18-55 e uma 50mm, ambas alcançam 50mm, então dá para fazer esse teste, né? Em diafragmas intermediários, tem muita diferença entre uma lente e outra usando a mesma distância focal? Se você esqueceu como faz a compensação de exposição do exercício 1, no tópico de exposição e fotometria, a gente vai fazer uma revisão sobre isso. Agora nós vamos falar sobre diafragma e desfoque, certo? O desfoque não tem o mesmo resultado em todos os tipos de lente. Mesmo se a gente usar duas lentes diferentes que alcancem a mesma distância focal, por exemplo, a 18-55 e a 50, as duas alcançam 50mm. Se a gente escolher o mesmo diafragma para as duas lentes, vamos supor um f5.6, tá? Usando a mesma câmera também para as duas lentes, né? Como elas têm aberturas máximas de diafragma diferentes, uma é 1.4 e outra é 3.5, o resultado do desfoque vai ser diferente também. Então, assim, o resultado do desfoque ele vai estar diretamente relacionado à quantidade de lâminas que tem o diafragma, tá? E ao formato do buraco do diafragma também. Então, assim, quanto mais lâminas tiver o diafragma e quanto mais arredondado for o formato do buraco do diafragma, mais intenso vai ser o desfoque. Eu não gosto de dizer que o desfoque vai ser mais bonito ou que o desfoque vai ser mais feio, tá? Porque assim, isso é muito subjetivo, é muito pessoal. Por exemplo, dependendo do tipo de foto que eu estou fazendo, eu prefiro, eu gosto mais de um efeito do que de outro, né? Em fotos de família, eu acho bem bacana usar um diafragma com bastante lâmina, com o buraco com o formato do buraco bem arredondado, que eu gosto mais desse desfoque mais intenso, vamos dizer assim, em fotos de família. Mas quando eu estou fazendo fotos, por exemplo, de paisagem, foto de natureza, foto de rua, eu não sinto falta, né, desse desfoque tão intenso. Então, assim, depende da foto que a gente está fazendo, varia bastante. Né? Mas, tendencialmente, quanto maior a quantidade de lâminas, né, e quanto mais arredondado o formato do buraco do diafragma, mais intenso vai ser o desfoque, certo? Então, vamos lá. Qual tipo de lente tem melhor desfoque? Lentes fixas ou lentes zoom? Aí, novamente, isso daí é bem subjetivo, depende do seu gosto. Mas é interessante colocar resultados para você avaliar também e ver qual que você gosta, qual que você acha interessante. Essa foto que você está vendo agora foi feita com uma lente 50mm 1.4, usando um diafragma f5.6. Na outra foto, foi feita com a lente 18-55, em distância focal de 50mm, também com diafragma 5.6. Você percebe que, mesmo a gente tendo optado pelo mesmo diafragma de 5.6, o resultado do desfoque ficou diferente. Na lente 50mm, a gente percebe que ficou mais desfocado o fundo. Na lente 18-55, a gente percebe que ficou menos desfocado. Então, quer dizer que a 50 é melhor que a 18-55? Não, em hipótese alguma, né? Mas os resultados são diferentes. Essa foto que vocês estão vendo agora,
eu gosto bastante do desfoque e foi feita com uma lente zoom, uma 80-400 com um diafragma f5. Né? Então, não necessariamente a gente precisa ter uma lente fixa para ter um desfoque interessante, né? Varia bastante realmente do seu gosto. Para esse tipo de foto, que são fotos mais documentais, eu acho muito interessante, né, usar lente 80-400, a 24-70, né? Para mim é muito mais prático pela versatilidade do zoom. E eu gosto também do efeito desfocado. Se eu não gostasse, né, eu realmente não usaria, mas eu gosto, eu acho interessante. E vale a pena lembrar também que uma coisa que influencia no desfoque é a questão do tamanho do sensor, né? Se você fizer, por exemplo, teste na sua casa com câmeras com sensores diferentes, por exemplo, um full frame, uma cropada, então você só lembre disso, né? Por exemplo, se você usar uma cinquentinha numa câmera full frame e depois tentar fazer a mesma foto com uma câmera cropada, né, a cropada, que é a APS, ela vai dar a sensação de que está mais próxima, né, por causa do fator de corte, e vai parecer que tem mais desfoque. Mas aí você se lembre, né, que é por causa do fator de corte. Se você tem uma câmera compacta, mesmo que a lente seja considerada clara, né, diafragma 2.8 e tudo mais, você vai perceber que é difícil trabalhar a profundidade de campo, variar a profundidade de campo, né? Porque o sensor ele é muito pequeno. Então, em algumas situações é muito difícil desfocar, em outras situações já é difícil tirar o desfoque, né? Então, isso deve-se muito por conta do tamanho reduzido do sensor. Beleza? Agora é a sua vez de exercitar. Nós vamos passar 2 exercícios sobre diafragma e desfoque. Vamos lá. Exercício 1. Se você tem duas lentes que alcançam a mesma distância focal, por exemplo, a lente 18-55 e a lente 50mm, compare quais as diferenças do desfoque das duas lentes fotografando o mesmo assunto, no mesmo enquadramento, com a mesma distância focal e com o mesmo valor de diafragma. Por exemplo, você pode usar uma lente 24-70 e uma lente 60mm, ambas em distância focal de 60mm e em diafragma 5.6. Ou então a 18-55 e a cinquentinha, ambas em distância focal de 50mm e em diafragma 5.6. Ou então a 24-70 e a 14-24, ambas em distância focal de 24mm e em diafragma 2.8. Ou então a 24-70 e a 18-55, ambas em distância focal de 50mm e em diafragma 5.6. Exercício 2. Após analisar o desfoque, faça uma análise também do contraste. Quanto maior o contraste, maior a diferença entre brancos e pretos. Nitidez, exposição de luz. Como existem lentes mais claras que outras, mesmo usando as mesmas configurações da tríade de fotos feitas com lentes escuras, elas acabam sendo mais claras por deixar passar mais luz em sua estrutura. E aberrações cromáticas, como o nome sugere, é um problema relacionado à má formação de cores. Você pode identificar na foto em parte do contorno de uma área geralmente pelas cores verde ou magenta. No exercício 2, é muito importante você analisar esses outros itens também, porque quando a gente está analisando uma lente, não basta a gente analisar só a questão do desfoque, né? A gente tem que analisar também a aberração cromática, tem que analisar o contraste, nitidez, enfim. Isso tudo vai influenciar na qualidade e no resultado final da sua foto. E outra coisa importante também, quando a gente está, fazendo comparação de lente, né, que não era muito o foco desse tópico, né, que a gente estava vendo, a gente estava focado mais na questão do desfoque, mas, por exemplo, a gente tem que analisar também a estrutura, a construção da lente, né, se a lente ela passa segurança, é uma lente resistente, porque, por exemplo, às vezes a gente vê que tem duas 50mm, uma 1.8 e uma 1.4. E às vezes a gente pensa e fala, não vou para 1.4 porque a diferença de diafragma não vale tanto a pena assim.
Mas você tem que analisar também que muitas vezes a diferença da lente não é apenas no desfoque, não é apenas no diafragma que você vai ganhar. Às vezes está na construção da lente, a lente também tem uma construção mais resistente, enfim, tem mais contraste, tem menos aberração cromática, os elementos ópticos são mais refinados, então tudo isso tem que ser colocado, tudo isso tem que ser analisado na hora de comprar a lente. Mas claro, nesse tópico aqui a gente focou mais na questão do diafragma e desfoque. Isso foi apenas uma observação, né, para que você tenha em mente na hora de comprar lentes novas, na hora de você fazer comparações também.